Alô, amigos! Novamente aqui, professor Everaldo, Oficina de Humanas, com vocês. Convidamos vocês a se inscrever em nosso canal no YouTube, Oficina de Humanas. Se inscreva, clique lá no sininho, porque toda vez que a gente publicar o material no YouTube, você vai receber a comunicação para ajudar você que gosta de estudar, que gosta de ciências humanas, a ter acesso ao conhecimento. E também para você que está se preparando para o vestibular, você que está se preparando para o concurso público, não deixe de acessar o nosso canal Oficina de Humanas. Nosso tema de hoje é o Estado Novo, a ditadura do Estado Novo. Na história do Brasil republicano, nós tivemos duas ditaduras. A de 37 a 45, ditadura do Estado Novo, vamos estudar hoje, e a de 64 a 85, que foi a ditadura militar. Veja bem, por que Getúlio já estava no poder há 7 anos e conseguiu dar aplicar um golpe para permanecer no poder, né? Então vamos entender esse contexto. Veja bem, o mundo vivia uma rivalidade que precedeu a Segunda Guerra Mundial, não é isso? O próprio Hitler, quando se armava na Alemanha, quando se agigantava com avanços sobre novos territórios, ele vendia a ideia de que a Alemanha nazista estava se fortalecendo para combater o mal maior, que era o comunismo. E os ingleses e franceses comeram essa corda, adotaram a política de apaziguamento para não criar atritos com Hitler, porque o alvo dele primeiro seria a União Soviética, que era comunista. Essa história de precisa salvar o país do perigo comunista foi usado por Vargas aqui no Brasil também. Ele criou o Plano Cohen, falsificou um plano, uma fake news, plantou nos jornais, divulgou no rádio que o Brasil corria o perigo comunista. Aí você diz, professor, e o povo ia acreditar na história dessa? Em 1935, tinha havido no Brasil a intentona comunista. Os comunistas tinham tentado tomar o poder pelas armas e ganharam cadeia. Então não era difícil que o povo em 1937 acreditasse no Plano Cohen. Não é isso? E Getúlio Vargas afirmou que precisava existir um governo forte para salvar o Brasil do perigo comunista. Bom, quais são as marcas do Estado Novo? Que vai de 37 a 45. Primeiro, ele cria uma nova Constituição que vai ser imposta, ou seja, ela vai ser outorgada. Igual a Constituição de 24. Dom Pedro I impôs ao país a Constituição, Getúlio Vargas também fazia a mesma coisa, vai impor, vai ser outorgada. Essa Constituição foi chamada de Apolaca. Por que esse nome Apolaca? Porque foi uma cópia da Constituição da Polônia. O grande ideólogo do Estado Novo, um dos grandes, talvez o mais influente de Getúlio, foi Francisco Campos, que copiou a Constituição da Polônia e deu a Getúlio e ele impôs. Então, Apolaca, porque era uma cópia da Constituição da Polônia, que era a Constituição o quê? Fascista. Aí fecha o poder legislativo, as assembleias legislativas, as câmaras municipais, caça governadores, caça prefeitos, nomeia interventores para estados e municípios. Aqui para Pernambuco foi Agamenon Magalhães, que foi nomeado aqui de Serra Talhada, advogado, que virou interventor de Getúlio Vargas durante o Estado Novo, né? Aqui para Petrolina foi nomeado Dr. Pacífico da Luz como interventor. Vejam bem. Então o homem pode nomear todos os governadores, todos os prefeitos, e ele faz as leis. Extinguiu os partidos políticos, porque no fascismo só existe um partido, o partido fascista. Mas com Getúlio não tinha partido nenhum. Não é isso? Ele caminha com os verdes. Verde era a cor do fascismo, do integralismo, e o vermelho era do comunismo, do aliancismo. Bom, para poder vender a imagem do Getúlio Salvador, do timoneiro, do condutor da nação brasileira, Getúlio cria o DIP, que é Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP tinha duas finalidades. Primeiro, censurar, controlar tudo que saía nos jornais e que era publicado ou divulgado nos rádios, né? Nada contra a vontade de Vargas. Nada que contrariasse. Inclusive, nessa época, o pessoal do candomblé foi muito perseguido no Brasil, porque era uma religião anticristã. Inclusive também em Pernambuco, né? Houve uma política de severa rigidez
sob o controle da opinião. Grandes intelectuais foram presos na história do Brasil, como Raquel de Queiroz, como Graciliano Ramos, como Jorge Amado, só para dar alguns exemplos. Quer dizer, não tinha essa história de que porque era importante, não. Milhares de pessoas foram presas durante o Estado Novo, os chamados presos políticos, né? Então a ideia era vender a imagem de Getúlio. Getúlio sempre abria seus discursos com a expressão trabalhadores do Brasil, né? Ele fazia o discurso de que estava se sacrificando em nome de salvar a nação brasileira, né? Getúlio vendia essa ideia. E o rádio se transforma no seu departamento de imprensa e propaganda. Fazia a propaganda do Getúlio Vargas, o grande timoneiro, o grande líder, o salvador da pátria, o que escorraçou o comunismo do país, né? Essa ideia que era vendida. Ele aí tinha o programa de rádio A Hora do Brasil, que hoje é a Voz do Brasil. Lembra, gente? É em Brasília, 19 horas, que agora está flexibilizado o horário. Aquilo nasceu em 37, durante o Estado Novo. Veja que ele escolhe 19 horas, quando a maioria da população está em casa, chegando do trabalho, acabou de chegar do trabalho, está descansando, para ouvir quem? Getúlio Vargas. E no campo econômico, o Brasil cresce bastante na infraestrutura. Cria o DNR, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, que hoje é o DENIT. Nos anos 90, no governo FHC, virou DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Cria a CHESF, para muitos a maior obra pública do Nordeste. CHESF, Companhia de Elétrica de São Francisco. Vamos lembrar de Delmiro Gouveia, né? O coronel que sonhou como visionário em usar as águas do Rio São Francisco para gerar energia. A CHESF nasce com Getúlio Vargas. Cria a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Cria a Companhia Vale do Rio Doce, a CSN para produzir aço, Vale do Doce para explorar nossos minérios. E cria a CLT. Ele reúne todas as leis trabalhistas numa única obra. Então o Getúlio, ele é visto como um paternalista, no sentido que alguns alegam que muitos dos direitos trabalhistas que tem no Brasil, a classe trabalhadora não lutou por ele. Foi o governo que concedeu, fruto da regulamentação da relação capital-trabalho. Não é isso? Que é próprio do corporativismo fascista, isso aí. Então a CLT era isso aí. Bom, Getúlio está caminhando, né? Vem a Segunda Guerra Mundial, em 1939. Getúlio era muito pragmático. Ele tinha Filinto Miller, chefe da polícia política, que era um simpático do fascismo, mas tinha Oswaldo Aranha, embaixador do Brasil nos Estados Unidos, e ele era pragmático, Getúlio. O que é que ele disse? Não vamos nos envolver na guerra. Não temos nada a ganhar com isso. Neutralidade a gente exporta para todos os lados. E aí? Neutralidade continuou. Só que depois, em dezembro de 41, os Estados Unidos foram atacados pelo Japão. E o Japão entrou na guerra, os Estados Unidos entrou na guerra e queria o Brasil na guerra também. E vamos ter muitas negociações. Tanto é que os Estados Unidos liberou dinheiro para Getúlio construir a CSN. E o Brasil termina entrando na guerra ao lado dos Estados Unidos. Pressionar para os Estados Unidos. Inclusive permitindo que no Rio Grande do Norte se instalasse uma base militar norte-americana. Não é? Só que quando o Brasil entra na guerra contra o eixo é quem? Alemanha, Itália e Japão. O Brasil se viu numa saia justa. A contradição é, o governo Getúlio é um governo fascista. E estamos mandando soldados para a Europa para combater o fascismo. Nossos soldados lutaram na Itália, ajudaram a derrubar Benito Mussolini. Então como é que nossos soldados vão para a Itália combater o fascismo e nós temos no Brasil um governo de inspiração fascista? Alguém criou coragem e houve um manifesto que ficou na história, Manifesto dos Intelectuais Mineiros, onde se exigia a redemocratização do Brasil. Getúlio, como um bom maquiavélico e manipulador, o que é que ele faz? Ele diz que concorda com a ideia de redemocratizar, mas precisava esperar a guerra terminar para fazer as eleições. Uma forma dele continuar no poder. Getúlio percebe que a redemocratização é uma coisa inevitável. Mussolini caiu, Hitler vai cair, não tem jeito. Só que ele não está pensando em deixar o poder. Ele está pensando em reabrir, acabar com a ditadura e ele ficar no poder. Então Getúlio faz o quê? Cria dois partidos, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro,
para garantir sua influência junto à classe operária, o PTB não é um partido dos trabalhadores, é um partido criado pelo governo para manipular a classe trabalhadora e vender o getulismo como um produto. Ali está PSB, mas está errado, é PSD, Partido Social Democrático, certo? É isso, está ali. O PSD constaria nele a burocracia do Estado Novo e aquela classe, parte da elite que se identificou com a causa nacionalista. Então Getúlio pensava, uma parte da elite eu boto o pé lá com o PSD e no povão, na massa, eu ponho o pé com o PTB. E ele esperava permanecer no poder. Só que o Eurico Gaspar Dutra, que era ministro da Guerra, ele tinha voltado ao Brasil, dito ao Getúlio que queria ser candidato a presidente, e Getúlio prometeu apoiá-lo. Só que os jornais da época satirizavam essa promessa de Getúlio, né? Tinha um que botou a seguinte charge, né? Com a frase, eu apoio o Eurico, mas se vocês deixarem, eu fico. Ou seja, ele queria mesmo ficar no poder. E aí o que acontece? Eurico era do PSD, ministro da Guerra, fazendo campanha. Aí surge nas ruas um movimento queremismo. Queremos Getúlio, queremos Getúlio, queremos Getúlio. Getúlio conseguiu costurar isso. O PTB comandou e o PCB apoiou. O Dutra não gostou disso, se juntou com Góes Monteiro e deu o golpe de outubro de 1945. Getúlio foi deposto por generais. Não é isso? Com a deposição de Vargas, interessante, não existia cargo de vice. Então o vice não assumiu. Não existia Câmara, porque tinha fechado o parlamento. Não existia Senado, porque tinha fechado o parlamento. Então quem assumiu? José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal, assumiu a presidência da República e convocou as eleições e deu posse ao eleito Eurico Gaspar Dutra. Então essa é a história do getulismo, quer dizer, começa o Estado Novo com os verdes, com os fascistas. E no final do Estado Novo teve até apoio dos vermelhos, que eram os comunistas, porque o PCB e Carlos Prestes apoiaram o queremismo. Então esse é o legado da era Getúlio Vargas, Getúlio do nacionalismo, Getúlio da industrialização, Getúlio do protecionismo, Getúlio das leis trabalhistas, mas Getúlio que tinha sede de poder, se pudesse eternizaria dele, e construiu o mito do pai dos pobres. Essa é a nossa aula de hoje sobre a era Getúlio Vargas. Valeu, meus guerreiros, até o nosso próximo encontro.